Fala pessoal, eu sou o Elder Ardashnikov, desenvolvedor sênior do Magalu Cloud, e hoje eu vou mostrar para vocês como provisionar um banco de dados Postgres usando Ansible no Magalu Cloud. Bom, primeiro eu queria dar um leve contexto do que é o Ansible. O Ansible é uma ferramenta de automatização de comandos shell. Então imagine que você quer provisionar um banco de dados. Você vai ter que executar uma série de comandos para conseguir baixar o banco de dados, conseguir configurar ele, criar um usuário. Você pode fazer tudo isso de forma automatizada. Basta você escrever um playbook no Ansible, definindo lá quais tasks ele tem que executar. E aí você pode reexecutar esse script diversas vezes para provisionar o seu banco. Depois que você fez uma vez, você só precisa reutilizá-lo. Então ele é uma ótima ferramenta para automação. Alguma das coisas que faz ele ser tão interessante é que o Ansible ele faz todo esse processo de automatizar execução de comandos usando o SSH. Então você basicamente precisa definir um inventório colocando qual é o IP dos hosts que você quer executar aquele script. E através de SSH, o Ansible ele se comunica com aquele host e executa todos os comandos de formas declarativas em um YAML. Bom, turma, um vídeo passado eu fiz um Terraform onde eu provisionava uma máquina virtual, um volume e anexava ambos. Eu vou reutilizar esse Terraform para provisionar esse recurso e aí através dele a gente vai conseguir escrever o nosso playbook do Ansible para provisionar o banco de dados. Então, vamos lá. Temos aqui no Visual Studio o nosso Terraform já declarado. Eu fiz isso num vídeo anterior, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir lá dar uma olhada. Mas ele tem aqui tudo declarado, aqui é o provisionamento da VM, o provisionamento do volume e o attachment do volume com a VM. Isso vai ser executado no provedor Magalu Cloud. Então vamos só executar ele aqui. Terraform Tomato, Terraform Plan e Terraform Apply. Bom pessoal, eu já tenho aqui a minha pasta criada Ansible Test e eu preciso basicamente criar dois arquivos. Um que vai ser o inventário, que vamos chamar aqui de hosts, e outro que vai ser o nosso playbook. Então eu vou escrever aqui, ó, playbook.postgres.yaml. Pessoal, obviamente eu não tenho decorado quais são todos os passos para eu provisionar um banco assim de memória. Então, aqui eu já fiz isso anteriormente, então a gente vai passando para esse novo playbook e eu vou explicando para vocês o que cada coisa está sendo feita. Bom, no host primeiro a gente precisa passar aqui qual é o IP do host de destino e configurar aqui o acesso SSH para esse host. O IP eu tenho aqui já definido. Na hora que eu rodei o meu Terraform, ele está expondo para mim o IP público da VM. Então é esse aqui. O usuário vai ser o Ubuntu, que é a imagem que eu estou usando, né? É a distribuição que eu estou usando. E aqui ele vai pegar a chave SSH nessa rota aqui, padrão do SSH. Bom, o nosso inventório já está definido. A gente precisa agora começar a escrever o nosso playbook. O playbook ele vai começar com essas quatro variáveis. O nome dele, que seria a configuração do servidor Postgres. O hosts all quer dizer que a gente vai executar essa task para todos os hosts definidos aqui. A gente poderia ter mais de um, mas vamos só executar nesse cara. O become yes significa que eu vou executar ele como usuário raiz, então ele vai ter um alto privilégio. E debaixo das tasks a gente vai colocar todos os comandos que a gente precisa executar. Tá pessoal, vamos lá. Aqui eu coloquei 4 comandos que a gente precisa executar nesse servidor. Primeiro seria atualizar o cache de pacotes dele. Depois atualizar
o Ubuntu, né, para a versão mais recente. E aí a gente vai precisar instalar alguns pacotes essenciais. E para isso a gente usa o apt, né? Seria como se a gente desse um sudo apt install e esses pacotes. É dessa forma que a gente representa isso usando o Ansible. Então eu vou precisar baixar o ACL, porque como a gente vai ter que mudar de usuário na hora de criar o banco de dados, às vezes o Ansible se perde em alguns privilégios. Então esse pacote ele resolve esse problema. O pip a gente precisa instalar porque a gente vai executar comandos usando o PySQL. E o Postgres é de fato o servidor que a gente vai estar instalando dentro do host destino. Bom, como a gente baixou o Python e o pip, a gente vai conseguir baixar o PyScopy G2, que é o pacote necessário para que a gente rode o PySQL. Bom, basicamente aqui a gente já tem o servidor Postgres instalado na máquina. Após ter feito a instalação, vamos checar se aquele servidor Postgres está de fato rodando. Então, através desse comando service, passando aqui qual é o nome do service, qual o estado que ele tem que estar, o Ansible ele vai validar no systemd qual é o status daquele daemon. Se ele tiver como started, ou seja, está rodando, ele vai deixar continuar a executar os próximos passos. Bom, agora vamos criar o nosso banco de dados e usuário dentro do Postgres. E aí, a gente vai ter algumas mudanças. Por exemplo, para eu criar o usuário do Postgres, eu preciso mudar para o usuário default do Postgres, que é o Postgres. Então, se eu der um become user, eu vou sair de usuário raiz e vou mudar para o usuário Postgres. Dessa forma, a gente consegue acessar o banco como admin. E aí, a gente vai criar aqui o nosso usuário. Vai ser tomato user e tomato pass. Foi por isso que a gente precisou instalar aqui o Python pip e instalar o Psycho G2. Por quê? Porque esses comandos aqui do Postgres SQL User DB, ele basicamente roda o PySQL por debaixo dos panos. E o PySQL do Postgres é esse pacote aqui do Python. Por isso que a gente precisou instalá-lo. Bom, aqui a gente criou o usuário. Vamos criar o banco de dados agora, que vai ser tomato db. E vamos dar acesso a esse usuário para esse banco, que é o recomendável para controle de acesso no Postgres. Você criar um usuário específico para um usuário e aí você dar acesso específico para o banco. Não ficar usando o usuário admin do Postgres, né? Então aqui vamos colocar tomato db e aqui vamos colocar o usuário tomato user. Então o Postgres Previous, basicamente a gente está falando, o usuário tomato user, ele vai ter acesso ao banco de dados TomatoDB em todos os esquemas, todas as tabelas que estiver dentro desse banco, esse usuário vai ter acesso. E esse acesso, esse privilégio vai ser de select, insert, update e delete. Ou seja, este usuário vai ter acesso a tudo no banco TomatoDB. Bom, vamos rodar agora este script Ansible e vamos ver se a gente de fato vai conseguir instalar o banco de dados Postgres e criar esse banco e esse usuário. Ansible Test. Então vamos entrar dentro do Ansible Test e aí a gente vai executar o seguinte comando: Ansible playbook. Vamos passar o inventório usando o i, que é o hosts, e o playbook de fato, que é o playbook Postgres. Vamos executá-lo. Show de bola, pessoal. A gente terminou o script. Vamos validar se isso de fato aconteceu. Bom, vou entrar aqui no servidor via SSH. Estou dentro dele. E se eu der um PySQL
h localhost e -u tomato user -d tomato, vamos ver se funciona. Tomato pass. É tomato db. Tomato pass. Olha que interessante, pessoal. A gente então conseguiu entrar dentro do banco de dados usando o usuário Tomato User acessando o banco TomatoDB. Então, de fato, o usuário, a tabela, o banco foram todos criados de forma automática, sem eu ter que entrar no servidor. Vamos dar uma olhada aqui, dar um traço L. Ó, ele de fato tem aqui o banco de dados criado. Então, pessoal, aquele script que a gente criou aqui conseguiu de fato criar o banco de dados, criar o usuário, instalar o Postgres. Beleza, turma. Se a gente vier aqui na rota etc Postgres versão 12 main, a gente vai ter alguns arquivos aqui. Vamos entrar dentro do Postgres SQL Conf. Se a gente pesquisar aqui por Data Directory, a gente vai perceber que os dados desse banco de dados Postgres estão salvos nessa rota aqui, ó, var lib Postgres SQL 12 main. Estão salvos aqui dentro. Porém, eu tenho um volume anexado nessa VM. É muito melhor eu fazer o meu Postgres persistir os dados dentro desse volume, ao invés de persistir dentro da VM por si própria. Porque com esse volume eu posso criar um backup dele, eu posso trocar de VM, eu posso reutilizar esse volume em uma outra VM. Isso faz a gestão dos nossos dados, do banco de dados, serem muito melhor. Então o próximo passo é, vamos mudar esse Data Directory. Vamos passar a usar o volume nesse Data Directory. Só para vocês terem noção, vamos acessar aqui essa rota, para vocês darem uma olhada. Olha aqui, pessoal, dentro dessa rota a gente tem esses arquivos, que são basicamente os dados persistidos no Postgres e os dados do próprio servidor Postgres. Então a gente precisa migrar essa informação lá para o nosso volume e mudar no arquivo de configuração apontando para o nosso volume também. Se a gente vier aqui em home Ubuntu e a gente der um lsblk, a gente vai ver que a gente tem aqui o volume anexado, que é esse VDB. É um volume de 50 GB. Então a gente precisa passar a usar ele. Para isso, vamos voltar lá no nosso Ansible e vamos configurar esse processo para passar a usar o volume. Bom, eu adicionei 3 etapas aqui na nossa task. Aqui nessa task, basicamente a gente precisa definir esse comando file, o path dele vai ser esse cara, mnt postgres, ele vai ser um diretório e a gente vai criar ele como raiz, então ele vai ter privilégio de escrita e leitura, por exemplo. Depois a gente precisa formatar o nosso volume, o nosso disco, né? Então a gente declara aqui qual é o device do volume, que é esse cara aqui. Por default, o Magalu Cloud sempre cria nesse dev/vdb. E o file system que a gente vai usar é o ext4, que é um file system bem padrão aí do Linux. E por último, a gente precisa dar um mount, ou seja, a gente precisa pegar esse device e dar um mount nessa nova pasta que a gente criou. Então, para isso, a gente precisa aqui colocar o path. O source a gente já tem, que é o device, dev/vdb. O file system, que ele está formatado ext4. O opts é default e o state é mounted. Beleza? Bom, vamos executar isso. Bom, pessoal, vamos validar agora
esse processo que a gente fez de dar o mount no volume. Após a gente ter executado o script, se a gente der um ls-blk aqui, a gente vai ver que agora não está mais só VDB. Agora a gente tem aqui o mounting point mnt postgres, que foi o que a gente configurou aqui. Basicamente foi isso que o script fez. Então se a gente der aqui cd mnt postgres, a gente vai ter aqui um diretório vazio, mas esse cara, ele representa o path para a gente conseguir usar e persistir os dados nesse disco VDB. Porém, ele ainda está vazio, então a gente precisa migrar os dados. A gente precisa migrar os dados desse diretório aqui. Esses dados aqui, eles precisam estar dentro do mnt postgres para eles estarem de fato sendo persistidos no volume. E a gente precisa ajustar aquele path lá no data directory do postgres-conf, para que o Postgres entenda e passe a usar esse novo path como área de persistência. Bom, pessoal, eu adicionei aqui mais 3 comandos nessa task. O primeiro é sincronizar o diretório PostgreSQL. Usando o comando rsync, a gente vai fazer um data transfer, basicamente. A gente vai transferir todos os dados que estão no varlib PostgreSQL, que é aquele diretório antigo do data directory, e mover para o mnt postgres, que é o novo diretório que está apontado para o volume. Então, basicamente, a gente precisa definir aqui o comando shell para dizer para o Ansible que a gente vai executar um comando como se a gente tivesse entrado no prompt do host de destino. E vamos executar esse rsync para fazer essa migração. Posterior a isso, a gente precisa alterar aquele diretório lá do data directory do PostgresConf. E é o que a gente vai fazer aqui usando o line file. Basicamente, a gente tem um regex para identificar dentro deste path aqui aonde está a parte do data directory. E aí, a gente vai alterar essa linha para esta linha aqui. Então, aqui a gente precisa fazer um ajuste e colocar a nova rota, né? Que seria mnt postgres SQL 12 main. Esta vai ser a nova rota, porque a gente está migrando aqui tudo que está dentro deste PostgreSQL para dentro do Postgres. Então aquela parte de 12 main e todos os arquivos eles vão estar dentro desta rota agora. E por último, a gente precisa reiniciar o serviço, porque a gente está alterando a configuração do banco de dados. Então a gente vai reiniciá-lo. Vamos executá-lo. Bom, pessoal, vamos validar este ajuste. Agora, se a gente for em etc postgres 12 main e sudo vim postgresconf. Olha que interessante, pessoal. Agora o nosso data directory ele está apontando para o nosso volume mnt postgres. Show de bola. Se a gente vier agora em mnt postgres, a gente vai ver que a gente agora tem essa nova pasta aqui. Então, se a gente entrar dentro dela, 12 main, e a gente der um sudo ls main, a gente vai ver que todos aqueles arquivos que estavam naquele path anterior agora estão dentro do nosso volume. Bom, se a gente tem o nosso Postgres já configurado, será que a gente consegue acessá-lo? Então vamos aqui abrir o nosso dbeaver e tentar acessar esse banco da nossa máquina. Vamos colocar aqui TomatoDB, vamos colocar o usuário e vamos colocar aqui a senha. TomatoPass. Se eu fizer um teste connection, ele não vai aceitar. Ele vai dar conexão negada. Isso por alguns fatores. O primeiro deles é
A nossa VM, ela não tem um security group liberando a porta 5432, que é essa porta aqui do banco. Então, a própria VM ela vai barrar essa conexão. Eu preciso configurar o firewall liberando essa porta. Também, o nosso banco de dados, ele tem algumas configurações padrões de segurança, onde ele só libera o banco para o localhost. Então, eu preciso expor esse banco de forma pública. Primeiro, vamos ajustar aqui o nosso Terraform. Nosso Terraform ele não está configurando o network, ele está usando um network default aqui na VM. Eu preciso criar meu próprio network para liberar a porta 5432. Para isso, a gente pode vir aqui no MGC Terraform. A gente entra na própria doc do Terraform Registry. A gente vem aqui em Network. Aqui a gente pode entrar na parte de Security Group. E a gente pode pegar aqui esse resource como exemplo. Então, antes de criar a VM, a gente precisa criar aqui o nosso Security Group. Então a gente pode colocar aqui SG1. O nome pode ser um Postgres SG. Na description a gente coloca o mesmo. E Disable Default Rules a gente deixa como falso. Feito isso, a gente precisa criar as regras, pessoal. Então vamos criar aqui as regras da porta, né? Então aqui primeiro a gente vai liberar a porta 22, que é a porta SSH. O ingress, né? Então a gente pode liberar o ingress e o egress. Vamos só passar o ID aqui do Security Group para executar essa regra. Então a gente cria aqui o ingress e o egress, a entrada e saída da porta 22. Vamos duplicar essas duas portas aqui. Só que agora vai ser a porta do Postgres. Então basicamente a gente vai liberar a entrada e saída na porta 22 e a entrada e saída na porta 5432, que é a porta do Postgres. Dessa forma, a VM não vai barrar a conexão nessa porta específica. Liberando de forma pública aqui, IPv4, egress, ingress, description, pode deixar mesmo, não tem importância. Bom, configurado essas regras, a gente precisa passar aqui este Security Group para essa VM. A gente basicamente precisa definir a interface, que é o Security Group. Então aqui na nossa VM, ao invés de não deixar nada, a gente passa a nossa interface passando o ID do nosso Security Group, que é esse cara aqui. E temos configurado agora um Security Group liberando da porta 5432 para a nossa VM. Vamos executar esse cara. cd terraform tomato. Vamos dar um terraform plan. Ele validou e vamos dar um terraform apply. Bom, a mudança foi realizada. Vamos validar aqui. Como podemos ver, a gente agora tem o Postgres SG, que é o Security Group que a gente criou, anexado nessa VM. Vamos tentar conectá-lo para ver. A gente ainda não vai conseguir ouvi-lo. Por quê? Falta executar dois últimos comandos aqui no nosso Ansible. Bom, pessoal, por último, vamos fazer duas últimas configurações, duas últimas tasks. A primeira é alterar o Listen Addresses no PostgreSconf. Esse cara aqui, ele está configurado como default para ouvir somente o localhost. Vamos usar aqui a mesma estratégia do Linen File que a gente usou no Data Directory para encontrar o Listen Address e trocar ele para asterisco. Ou seja, a gente vai ouvir todas as portas. A gente vai ouvir basicamente tudo. Então, a gente não vai mais limitar o nosso banco só para o localhost. E por último, a gente vai configurar o pg_hba_conf.
ele vem configurado como default também para só escutar o localhost. Então a gente vai liberar esse host aqui para o IP 00000, que significa vamos liberar, vamos escutar todos os IPs possíveis. Vamos executá-lo. Bom, terminando a execução do nosso Ansible, vamos voltar aqui no nosso dbeaver e vamos testar a conexão. Olha que beleza, pessoal. Agora a gente consegue conectar nosso banco. O nosso banco de dados TomatoDB basicamente não tem nenhuma tabela, mas a partir daqui a gente consegue criar tabelas, a gente consegue visualizá-lo, a gente consegue ter uma API que escuta esse banco. Então, basicamente a gente conseguiu provisionar aqui um banco de dados Postgres usando o Ansible. Está totalmente automatizado. Se você precisar executar isso em outra VM, você consegue. E isso aqui é coisa linda, tá? Pessoal, estou muito feliz que a gente chegou ao final desse vídeo. Eu vou deixar este código disponível no GitHub aqui na descrição do vídeo, se você quiser usar e testar aí na sua casa. Muito obrigado por assistir até aqui e valeu!